Sentes sintomas novos todos os dias da gravidez? Não sabes o que é que has de fazer aos famosos enjoos? Bem-vindo ao clube. Eu sou a enfermeira Carmen Ferreira e este é o podcast da Wells. E neste episódio vamos falar precisamente sobre isto. O que é que acontece cada trimestre da gravidez? Que sintomas temos e como é que podemos dar a volta a isto, não é? E para isso tenho a maravilhosa Cláudia Vieira connosco. Muito obrigada. Olá. Cláudia, apresentadora, atriz e também modelo e mãe de duas princesas, não é? O papel principal da minha vida, Principal, na é? verdade. Maria e Caetana, certo? Maria e Caetana, exatamente. Bem-vinda, querida Cláudia. Obrigada por este convite, para partilhar aqui um bocadinho das minhas experiências, Tão do ricas. processo da gravidez, das várias etapas da gravidez e de como é que é ser mãe destas duas pirralhas. Pois é, porque isto há diferenças, não é? Os bebés são diferentes, tu também és uma mulher diferente, de certeza, quando tiveste a primeira filhota e agora nesta fase também que tiveste recentemente a tua pequenina, portanto, começo já por aí, que diferenças tu sentiste em ti e no teu corpo nas duas gravidezes? Então, Carmen, primeiro, estas duas gravidezes têm aqui algum tempo de separação. Eu fui mãe aos 31 e depois fui mãe aos 41. Portanto, há quase aquela coisa de como é que é com tanta diferença? Primeiro é corajoso. É preciso ganhar coragem para voltar às fraldas, como se costuma dizer, ao processo todo. Mas eu desejava muito ser mãe de mais do que uma filha. Ou seja, gostava muito que a Maria não fosse filha única e que tivesse irmãos, acima de tudo isso. Mais até do que eu voltar a ser mãe. Mas também gostaria. Mas gostava muito de dar irmãos à minha filha. E realmente nós somos pessoas diferentes, não só porque passou realmente algum tempo, mas também, e acima de tudo por isto, porque eu acho que todos os sintomas e tudo aquilo que vivemos na gravidez se deve a uma conjetura, à experiência que estamos a ter no momento, ao momento de vida. O que se passa no mundo. O que é que se passa no mundo e eu senti isso no pós-parto da Caetana, Sim. porque vivíamos aqui um momento de pandemia e de quarentena que alterou muita coisa em relação ao meu pós-parto de Maria. Certo. Mas realmente eu, quando fui mãe da Maria aos 31, foi tudo novo. Primeira gravidez, como é óbvio, porque eu passava uma fase na minha vida que tudo era novo. Ou seja, eu estava a ter pela primeira vez um contacto com a apresentação. Eu fazia muita coisa de representação, vários projetos na área da representação, mas não a nível de apresentadora. E foi precisamente num dos dias de gravações dos castings do Ídolos, do programa Ídolos, Sim. que eu descubro que estou grávida. Foi muito especial para o programa. Sim. E muito especial para mim, e as galas em direto depois com a minha barriga a crescer. Foi de ótimo. domingo para domingo com a barriga a crescer. Ou seja, foi uma gravidez altamente emotiva, especial, em que nem consigo separar o que é que eu vivi enquanto o primeiro contacto com a apresentação e que se referenciava só a essa experiência, Sim. nem determinadas coisas que eu vivia a pensar se este meu estado Sim. é por causa de estar grávida? Ou é porque estou nesta nova função? Estou a viver esta experiência nova. Sim. Então eu não conseguia diferenciar. Sim. Mas foi tudo intenso e maravilhoso. Tão bom, tão bom. É porque realmente o processo de gravidez traz-nos aqui mudanças grandes no nosso corpo, mas também a nível emocional, a forma como vemos o mundo, Sim. tudo isto muda Sim, durante este processo. Nós ficamos realmente muito emotivas, muito sensíveis também, com uma sensação de ansiedade versus pânico. Principalmente quando é uma primeira gravidez, um primeiro bebê a chegar às nossas vidas, assusta-nos um bocadinho o que é que a chegada desse bebê vai provocar nas nossas vidas. Estamos realmente preparadas, porque nunca sabemos. Queremos muito dar o nosso melhor, mas também, sinceramente, Carmen, o que eu acho é que nós temos que fazer o que melhor sabemos fazer e que sentimos que é o melhor naquele momento. E isso é o que está certo. E isso é que eu acho que realmente funciona. Claro que vocês, profissionais desta área, podem nos dar muitas dicas e acho que devem ser ouvidas. Mas temos que nós também ter os nossos sentidos muito em alerta e percebermos o que é que o nosso corpo precisa, o que é que nos pede, o que é que grita. O que é que funciona connosco, o que é que funciona com o nosso bebê. Exatamente. Não é? Porque vai sempre ser diferente. Eu acho que vai sempre ser diferente. E eu tenho essa experiência, que é o facto de ter duas filhotas
em 2 momentos muito Exato. diferentes da minha vida e viver as gravidezes de forma realmente diferente. Portanto, eu quando engravidei da Caetana, em 2018, estou aqui a fazer Sim. contas aos anos, eu estava num projeto a gravar uma novela que a minha personagem era trapezista, fazia tecidos aéreos, aqui uma série de coisas no ar, e eu tinha uma dupla, mas eu optava por fazer muita coisa porque fui fazendo formação nessa área e adorei e apaixonei-me, e de repente estava a dar vida a essa personagem, a fazer essas coisas, até que chegou uma fase de final de projeto e eu pensei, agora sim posso ficar à vontade para engravidar. Nunca sabemos, não é? Nunca sabemos se é naquele mês, se é no mês a seguir, se é daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não sabemos. É quando a natureza o quer, não é? E por isso, nesse sentido, engravidei de imediato. Ainda estava com mais 2 meses de gravações pela frente e engravidei. E passei a querer uma dupla só porque queria ter cuidados. Claro, para resguardar um bocadinho, não é? Dizem que o primeiro trimestre é aquele em que tudo pode acontecer. Sim, é um trimestre frágil, no sentido que o feto está-se a desenvolver. Portanto, começamos aqui com células que vão se desenvolvendo e o embrião vai se implantar no útero, e às vezes aqui há a agitação do dia a dia pode provocar. Em algumas situações sim, outras não. Isto é tão relativo, porque depende se a mulher já tinha um estilo de vida assim. Por exemplo, uma mulher que já seja trapezista de profissão, se calhar não vai sentir aqui grandes diferenças, mas uma mulher que não o seja, o corpo pode sentir, não é? Isto mas olha, Carmen, em relação a isso eu tenho uma curiosidade para partilhar, boa, muito engraçada, sem saber, não fui inconsequente, sim. Foi sem saber, mas grávida da Maria, eu saltei de paraquedas, grávida de quase 1 mês e uma semana ou 2, sem saber que estava grávida, saltei de paraquedas, portanto há embate maior. Claro, não, e o corpo está preparado para isso. Mas eu não sabia, lá está, eu não fazia ideia. Se nós nos pudermos resguardar de algumas coisas, fantástico. Claro. Mas há coisas que são a vida a acontecer, e é por isso que a gravidez também tem um mecanismo e uma adaptação fantástica do corpo humano, precisamente para assegurar que aquele bebê vamos ter uma gravidez viável até ao fim. Exatamente. E é por isso que nós temos estas alterações hormonais, temos estas alterações no nosso corpo e as tais alterações emocionais também, de desacelerar naturalmente no primeiro trimestre. Há aqui um bocadinho esta questão da mulher também ter mais sono ou mais cansaço. Na verdade, são as alterações hormonais que provocam que a nossa emoção fique tão oscile tanto, não é? Sim. Esta parte hormonal vai ter um impacto também nesta forma como nós sentimos e experienciamos o mundo. A questão é que depois tem a ver, como disseste muito bem, o contexto que aquela mulher está a viver. Claro. Porque aquele contexto que aquela mulher está a viver até pode ser fantástico e ela não sentir de forma muito discreta, ou até viver uma gravidez mais atribulada e sentir muito mais estas alterações. Mas tu sentiste isto no primeiro trimestre, esta necessidade de desacelerar? Senti muita necessidade de desacelerar, o corpo pedia isso, o ritmo do meu dia-a-dia, a exigência do que estava a fazer é que não permitia muito isso. Mas, por exemplo, eu sou uma daquelas pessoas que tem muita dificuldade em adormecer durante o dia, ou seja, por mais que tenha dormido poucas horas ou a noite não tenha sido tão boa como o que eu desejava, durante o dia não compenso, não há ali uma cestinha de meia horinha e está resolvido, não, isso não acontece. Nessa altura, na primeira gravidez da Maria, eu estava nos castings do Ídolos, como te disse há pouco, e no entanto, se separávamos um bocadinho, se me davam uma pausa, eu adormecia. E esse era foi logo um primeiro sinal gigante do corpo a pedir e a aproveitar cada pausa, cada bocadinho. Por isso é que eu acho que realmente nós temos que ouvir o que é que o corpo pede. Sem dúvida, porque ele vai se adaptando e vai nos ajudando nesta transformação. E aqueles sintomas, assim, para quem nos está a ouvir aí em casa, muito comuns do primeiro trimestre, além dos enjoos, são as maminhas. Também ficamos muito... uma sensibilidade tudo, incrível. Até alguns tecidos, alguma coisa, parece não é? Parece que tudo é agressivo, a maminha fica muito sensível, os mamilos muito sensíveis, com a sensação de incharem. Exato. Também ficam maiores as maminhas. Há meninas que sentem mais, outras nem tanto, mas é um sinal muitas vezes de suspeita de gravidez, calma, há aqui qualquer coisa no meu decote. Eu nunca tive estas maminhas. Há aqui qualquer coisa que não está bem. Exatamente. Bom, e há aqui também uma maior vascularização também das maminhas, não é? Tudo a preparar para a amamentação, mesmo que a mulher não pretenda amamentar, o corpo faz isto. Tenho a dizer que a amamentação é das coisas mais maravilhosas. Estou se calhar a passar etapas aqui na nossa conversa. Mas já começamos a prepará-la, vê bem, desde o primeiro trimestre. O corpo humano é uma máquina absolutamente mágica e maravilhosa. Completamente. E o nosso bebê vai-nos ajudando também nestas coisinhas todas. É verdade. E em relação aos enjoos, sentiste muito nesta fase inicial? Senti nas 2 gravidezes os enjoos.
No caso da Caetana, senti os enjoos bem mais cedo. Ok. Eu fiquei logo enjoada. No primeiro mês de gravidez eu andava bastante enjoada. Eu entrava no carro e passado um bocadinho que estava enjoada e com a sensação de que tinha que encostar e que tinha que vomitar. Pois. Não chegava a isso. A grande maioria das vezes era a sensação de Sim. parecia que desejava, Uma mas náusea, não é? Exatamente, mas não chegava a acontecer. Há meninas No até caso que da Maria cheguei realmente a parar pois. e a vomitar. mais severo. Assim, um episódio mais chato ou outro. Não é agradável quem está Não a ouvir, é. a estar a ouvir a palavra vomitar, mas acontece. Mas acontece e nós aqui falamos de coisas reais, não é? É o que é. Exatamente. E até há meninas que ficam tão sensíveis com esta questão do odor que até enjoam o cheiro dos maridos. Também já ouvi muitas vezes essas histórias, felizmente não me aconteceu. Boa. Nem numa gravidez nem noutra. Embora realmente vivemos a gravidez de forma diferente devido ao momento de vida Claro. e ao que estamos a fazer, ao projeto que estamos envolvidos, o que quer que Sim, seja. sim. No meu caso, que tenho uma vida que oscila, não é a mesma, o mesmo Sempre, trabalho há não sei quantos anos, portanto oscila realmente muito. A verdade é que, de alguma forma, embora tenham sido gravidezes diferentes, os sintomas foram muito idênticos. Ok. Muito, muito idênticos. Houve uma particularidade então que é absolutamente incrível, que é a minha Maria nasceu de 35 semanas e 4 dias, ou seja, prematura. A minha Caetana nasceu de 35 semanas, fazia nesse dia. Ou seja, a minha médica, depois a importância dos médicos também é uma coisa que eu acho que devemos de tocar aqui neste assunto, porque eu, por exemplo, eu tive a Maria num hospital, a Caetana noutro, porque a minha médica mudou de hospital e eu fui atrás da minha médica, porque tornam-se assim umas aliadas na nossa vida incríveis. E a doutora Madalena Conceição, que foi a minha médica, é absolutamente maravilhosa e tornou-se mostrou o quanto sábia ela era, até a preparar para temos que dar aquelas injeções, que tu melhor do que eu sabes, para ajudar os pulmões do bebê a desenvolver. A maturação do pulmonar do bebê. Eu tinha esse histórico, a referência da primeira gravidez, e poderia acontecer na segunda, e aconteceu até mais cedo. E por isso eu tinha feito isso que não fiz a tempo com a Maria, porque ela nos surpreendeu. Era uma bebé que estava com um percentil maravilhoso, uma gravidez super normal, eu a fazer tudo, passar os trimestres da forma, com tudo o que era o habitual, e de repente nem tinha feito ainda um CTG e pronto. E estava na hora de nascer. Maria Quis super chegar. Despachada. Bem despachadona, exatamente. Pronto, as Caetana quis antecipar à irmã, ainda vi uns diazinhos mais cedo. Pronto. Mas a verdade é que a Maria tinha um percentil certo e a Caetana tinha um percentil baixinho. Era uma bebé que estava pequenina. Pois. E aí a minha médica já disse, caso ela continue com este percentil tão baixo ou baixar o percentil, se calhar temos que forçar que ela chegue. Certo. Não tivemos que forçar. Ela é uma mulher independente e decide o seu destino. Exatamente. Exatamente. E portanto este primeiro trimestre, quer de uma gravidez, quer de outra, foi relativamente não tranquilo tive a para parte ti. do olfato intenso, não me chateou Não. muito, não. Nem do paladar, aqueles desejos, por exemplo. Tive. Tive na gravidez da Maria, desejava muito laranja e manga. Cítricos. Sim, muito. Isso é ótimo para os enjoos. Por isso é que o corpo também pede, ajuda bastante. Engraçado, não sabia. No caso da Caetana, gaspacho. Ai, Só que queria era giro. gaspacho em todo lado. Sempre que me perguntavam o que é que te apetece almoçar? Se houver gaspacho. Adoro. Às vezes eu... Aquela sopa fria, sabe bem? Sim. Eu acho que sempre, como sou também muito acelerada, acepidada e a minha temperatura do meu corpo é sempre muito quente, eu acho que com o processo da gravidez, com as alterações hormonais, eu acho que eu procurava coisas tudo que era fresquinhas. fresco. E nós na gravidez aumentamos também a nossa temperatura, devido a uma hormona que é a nossa amiga progesterona, que ajuda ali a gravidez a desenvolver até ao final. Pois, Portanto, é normal ficarmos com os calores na gravidez. Se eu já tenho sem estar grávida, nessa altura, Exato. então passei mal. Portanto, bendito gaspacho. Mas passei bastante mal com o calor, sim, sem dúvida alguma. E às vezes até baixa a tensão, que nós na gravidez também temos aqui maior fluxo sanguíneo, não é? Portanto, temos aqui sangue para partilhar entre a mãe e o bebê, e há esta hemodiluição, não é? O sangue fica ali mais fluido, e isso pode fazer com que haja também uma baixa de tensão arterial, e com os calores, espaços muito fechados, muita gente, às vezes pode acontecer aqui um bocadinho estas quebras de tensão. Era aquela situação que eu estava a falar, eu estava enfiada em estúdio muitas Exato. vezes, com as luzes todas de estúdio e um ambiente que se tornava quente, nem sempre aquele fresco de rua não existia e sim, dava para ter assim uma quebrazinha de vez em quando, embora
não tenha sido Graças uma a Deus. quebra violenta. Certo. Por isso é que eu também recomendo sempre andarem com os snackzinhos na mala. A alimentação Sim. é muito importante para tudo na vida, mas nesta fase então, quando descobrimos que estamos grávidas, há sempre dúvidas em relação à alimentação. Muitas dúvidas. Será que posso comer isto? Será que não posso? Não é? E Exatamente. nós já sabemos que a questão da toxoplasmose, que é um bicharoco muito chato na gravidez, Exatamente. no pós-parto já não temos essa questão. Sabes que eu nunca tive uma informação muito concreta do que é isso da toxoplasmose, porque fui dada como imune. Certo. E então fui uma das sortudas que podia comer supostamente legumes, fruta, tudo. Sim, mas toda a gente pode comer, na verdade. Pode? Pode, mesmo não sendo imune. E Pode sushi? e deve. Pode também com algumas ressalvas. O que é Ok. que isto quer dizer? Tudo o que seja frutas, legumes que não estejam bem higienizados, nós temos que garantir que a grávida não os consome. Então, tudo o que seja frutas, hortícolas, legumes, bem lavados, bem higienizados ou cozinhados. Ok? A carne e o peixe e ovos, se possível, sempre bem cozinhados. Agora, as grávidas que estão, por exemplo, no Japão, também comem sushi. Claro, E mas nós calhar não vamos comiam desde corrigir. sempre. E Ou comiam seja, desde se calhar, sempre. as E- alterações é que não devem ser feitas. O peixe tem que ser de boa qualidade, primeiro que tudo. E não quer dizer que aquele peixe tenha mesmo a toxoplasmose nele, não é? E depois temos outras questões também relativas à toxoplasmose, que é a preparação e confecção do peixe. E se eu puder não me colocar, lá está, numa situação de risco, Claro, não faz todo sendo sentido. imune, melhor. Sendo imune, também convém precaver-me, obviamente, mas já não tenho que ter aqui uma coisa tão rígida ou uma preocupação tão grande. Mas não existe só toxoplasmose, existem também outros bichinhos. Felizmente, hoje em dia e no país onde estamos é fácil de termos comida bem confeccionada e não precisamos de estar assim muito paranoicas com isso, mas quem não é imune à toxoplasmose tem que ter alguns cuidados. Como é que nós conseguimos desmistificar um bocadinho isso para as grávidas? Porque eu acho que as grávidas, muitas vezes, nem as grávidas, é quem quer engravidar pela primeira vez, então mais, ganham assim uns certos Sim. pânicos às vezes. E não é? vale a pena. O que nós recomendamos mesmo é uma alimentação equilibrada, variada e ter só cuidado nos sítios que vai comer, Sim. não é? Na Não confecção. arriscar tanto. Exatamente. E se vou comer fora, em vez de pedir uma salada, como os legumes cozidos. Claro. Já é o suficiente. Não tenho que me privar de legumes nem de frutas, porque também eles são importantes Super. para o nosso corpo. Sem dúvida. E podemos fazer aqui esta adaptação. Uma coisa que nós não recomendamos é o consumo de bebidas alcoólicas. Claro. Às vezes quem não sabe que está grávida acontece, mas pronto, a partir do momento que tem esta consciência, não há esta necessidade do corpo de consumir uma bebida alcoólica, Sem não é? dúvida. Portanto, podemos fazer Há aqui uma adaptações. necessidade de nos divertirmos. E podemos Mas continuar. isso não precisamos de ingerir bebidas alcoólicas de Exatamente. todo. A diversão acontece sempre sem ser de necessário. todo. Mas há aqui estes mitos muito grandes, até mesmo com os animais de estimação. Agora estou grávida, tenho um gatinho, não vou tocar mais no gatinho, ou vou doar o gatinho. Não, há Eu, em necessidade. relação a isso, eu tenho 2 cães, tinha na altura 2 cães, agora eu já parti o meu Yoshi há algum tempo, mas no caso da Maria só o tinha a ele e eu fiz sempre uma coisa que foi pô-lo em contacto, o mais contacto possível com a barriga. Ótimo. Aquela coisa de me deitar no sofá. Ele sempre subiu para cima da cama e para cima Sim. do sofá e essas coisas. Portanto, haver aquela coisa de acariciar a barriga e Isso é falar, dizer que o importantíssimo. bebê estava aqui a crescer e estava a Isso chegar é e que ótimo. vinha aí uma amiguinha para ele. E aquela Isso é coisa de ótimo. conversar, ter Claro. a relação que eu sempre tive com ele, mas aproximá-lo o máximo possível. E Claro. outra das coisas que fiz foi a primeira peça de roupa chegar a casa antes de mim. Para Isso. ele, para ele perceber de que forma seja possível, mas aquela coisa de Sim, sim. perceber que o bebê que eu falava chegou. Chegou, E quando eu exato. viesse já vinha acompanhada. Isso é muito E a importante. recepção foi sempre absolutamente maravilhosa. Tão bom. E como é óbvio, confiei muito em aproximar a bebé, tanto a bebé Maria como a bebé Caetana. No caso da Caetana, ainda por cima, tinha 2 Goldens assim bem próximos Adoro. dela e foi sempre absolutamente incrível. Mas também, pronto, também é uma raça muito amiga das amigável. crianças, não é? Muito. Mas em geral, se nós fizermos aqui esta boa adaptação ao longo da gravidez, os animais reagem muito, muito bem aqui à chegada das crianças desde o início, desde a gravidez. Às vezes nós não sabemos que estamos grávidas e eles já vão ali para o pé da barriguinha Tomar a conta. sentir qualquer Sentir coisa. que há ali uma transformação, algo a muito- acontecer. É muito engraçado. E passando agora aqui um bocadinho também para o segundo trimestre, supostamente é um trimestre em que temos um pouco mais de energia, mas por outro lado a barriguinha começa a crescer mais um bocadinho, já começa a ficar
ficar visível, e aqui os cuidados com a pele são fundamentais, pode aparecer aqui esta insegurança ou medo das estrias. Eu diria que o segundo trimestre é aquele de transformação acentuada visível. O primeiro, nem toda a gente sabe o que é que se está a passar connosco, é mais emocional, é realmente o corpo a dizer abranda, porque Exatamente. agora vai um bebê a crescer dentro de ti. No segundo trimestre tu tens energia para dar e vencer e suportar tudo, é uma consciencialização dessa mesma energia, mas por outro lado a transformação que se sente no corpo é maior, é desconfortável, porque ainda não é aquele barrigão assumido de grávida, parece que estamos umas inchadas estranhas versus disformes, mas é uma altura em que realmente há um alerta que é sentir a pele a começar a esticar. Sente-se mais ainda isso no terceiro trimestre, como é óbvio, pelo tamanho da barriga. Sim. Mas eu recordo-me perfeitamente de, no segundo trimestre, acentuei os cuidados nesse lado e a consciência de que estava grávida e a consciência de que o bebê está a crescer e as ecos que vamos fazendo, essa percepção de todos os momentos fazem com que tenhamos cuidados connosco. Nomeadamente, um dos cuidados que eu tinha muito era com a hidratação da pele, a hidratação do corpo, e até fazia um truque que era aquela peça de roupa mais velha, quase que untava a pele do corpo toda, porque sentia que o corpo estava todo sujeito, estava todo disponível para crescer, e tem que ter essa disponibilidade. Claro. Então eu tenho que dar à pele a nutrição para ela esticar. E a verdade é que não fica com estrias, portanto resulta. Portanto, abusem nesse lado, acho eu que é um excelente conselho que podemos dar, que é no segundo trimestre realmente há uma transformação acentuada no corpo, e para nós mulheres que gostamos de nos cuidar e temos que nos cuidar, e temos que nunca nos esquecer de nós, acima de tudo isso. Sim, e nós só estamos bem para os nossos bebés se estivermos bem também para nós, sem não dúvida, é? Connosco. Sem dúvida. É muito procurar importante. esse bem-estar, e esse bem-estar, se nós estivermos conscientes que estamos a dar o que é necessário, ele surge. Por mais que a transformação seja visível, mas também é uma coisa que é muito desejada. E pôr sempre este cremezinho, não só na barriga, porque às vezes nós achamos só a barriga é que vai crescer. Não, as ancas que não é tão visível, é verdade, o peito, e depois a sensação de que só hidratamos parte do corpo. Parece que estamos a falhar com alguma coisa. Portanto, é dos pés à cabeça. Tudo. E até uma forma de conexão connosco, ver como é que eu estou, ter aquele momento de acelerar, é ótimo, muito importante. E referente a esse cuidado, por exemplo, é a história do exercício físico. Eu também acho que é muito importante tocarmos aqui nesse assunto, porque há muita questão à volta de se a grávida deve deixar de fazer exercício físico. Eu acho que uma grávida deve manter os hábitos que tinha anteriores, não deve começar porque dizem fazer exercício é muito bom, então se não fazia, mudar isso é uma alteração de ritmo acentuada e o corpo já está a sofrer muita alteração. Fazem mudanças muito bruscas, muito abruptas e não faz sentido, não é? Porque eu já tenho que ser ativa antes da gravidez, isso até me ajuda na pré-conceição, não é? Que é conceber o meu bebê, e depois na gravidez adaptamos algumas coisas à medida que a gravidez vai evoluindo, claro, mas é muito importante até para o tipo de parto, para o bem-estar da mulher, para a nossa autoimagem, para libertar aquelas endorfinas. É muito importante. E temos nós um bocadinho este mito de a grávida não pode fazer nada, tem que estar quietinha, vai só fazer caminhadas. E podemos fazer tanta coisa. Não, porque eu acho que até porque se optar só por isso, eu falo por mim, como é óbvio que o objetivo é eu partilhar a minha experiência. Eu sempre fiz exercício físico com regularidade. Se eu de repente abrandasse, eu ia estar mais infeliz, porque o exercício físico ajuda-me a estar feliz, ajuda-me a sentir-me bem comigo própria. Eu se calhar não ia despender aquela energia que enquanto estou a fazer exercício o faço, e isso ia provocar que eu ficasse mais tensa, mais estressada, mais angustiada, e essas já são características que uma gravidez provoca pelo medo. Pelo medo da transformação, que na verdade não temos que sentir medo nenhum, porque o corpo é realmente sábio. É mesmo, mas qualquer mudança é sempre assustadora, na verdade, e por isso é que também temos estes meses para nos prepararmos, não é? Portanto, isto também vai nos ajudar. Também com este segundo trimestre pode aumentar um bocadinho a azia, alterações também do trânsito intestinal, às vezes as nossas queridas hemorroidas andam por ali. E nós, segundo? Pode acontecer, na verdade, em qualquer trimestre, isto depois vai depender de cada senhora, mas a partir do
segundo temos mais peso sobre o nosso períneo, pode começar a aparecer e no terceiro acentuar-se, na verdade, não é? Por o peso maior então do bebê. Nem toda a gente vai ter, portanto fiquem tranquilas. Eu não tive. Pronto, estão a ver, está aqui. Portanto, agora pode haver de facto aqui algumas meninas que tenham aqui este sintoma e tenham vergonha de falar, mas ele é normal, é natural. Acontece. Claro que temos que ajudar. Olha, eu não tive isso, mas tive outra coisa que também era muito desconfortável. Mas é mais no terceiro trimestre. Se calhar não vou falar já disso. Ok. Fica aqui a curiosidade. Fica ao spoiler. Nós vamos dar aqui só um alertazinho. Exatamente. E nós aqui também nesta questão do segundo trimestre podemos ter as pernas mais cansadas. Não sei se tu notaste isso também. Senti, sem dúvida nenhuma, as pernas mais inchadas, a começar a ficar mais inchadas, mais cansadas. E sentia o corpo a querer... É a sensação de querer alargar, de precisar de... Mas como tinha essa maior energia em relação ao primeiro trimestre, houve uma compensação. Certo. É muito engraçado. Sim, até porque vamos ter uma hormona que é a relaxina, que nos vai ajudar aqui também a fazer, como tu disseste muito bem, o alargar. Não é? Andamos aqui os nossos tecidos, claro que não vamos alargar 3 tamanhos acima, mas vamos... Depende. Depende do que estão a fazer, não é? Mas à partida não é suposto que isso aconteça. Mas o objetivo é aqui tornar também os ligamentos mais fofinhos, mais maleáveis, precisamente para isso, para o bebê depois também, no momento da passagem do parto, poder nascer e sair com mais facilidade. Portanto, tudo isto é normal, mas pode dar alguns desconfortezinhos na bacia, às vezes algumas queimbras. Eu lembro-me perfeitamente de sentir muita dor nos rins. Não sei se era no terceiro, se era no segundo, às vezes confundo um bocadinho. Mais na lombar? Que eu senti mais. Sim, aquela coisa de final das costas, dor aqui nesta zona, uma sensação de quando estava muito tempo em pé, pois. Não sei, não posso afastar daqui, mas sentar para trás na cadeira. Sim. Isto tem a ver também com uma alteração na nossa coluna, Cláudia, porque o nosso centro de gravidade vai mudar. Pois, claro. E por isso também é uma curiosidade, os nossos pés ficam um bocadinho maiores, aumentam um tamanho. Não sei se te aconteceu, ou se ficaste igual depois. Não, eu calcei o mesmo número antes, durante e depois da Foi, gravidez. mas há muitas meninas que sentem que aumentaram o tamanho do pé precisamente para dar mais estabilidade, porque o centro de gravidade afinal, aumenta. O pé não cresce só na adolescência, chega no momento em que somos adultos também, quando estamos grávidas. Sim, também acontece. E a própria curvatura da nossa coluna também vai ficar mais acentuada e lá está. Aqui o exercício, como falaste há pouco, ajuda bastante neste reforço muscular, a aliviar algumas tensões, precisamente porque a barriga vai crescer para a frente. E, portanto, vamos ter aqui a coluna também muito sobrecarregada. Por isso mesmo, a prática de exercício físico, muito importante. Se não fazem de forma rotineira, se pensam em engravidar, é muito importante começar para haver esse reforço, principalmente da coluna, para suporte de todo o corpo, sem dúvida alguma. Muito importante para a vida e para a saúde em geral. É no nosso querido terceiro trimestre, está quase a acabar. Neste trimestre, claro que a barriguinha está maior, não é? Estamos mais cansadas. Sabes que aí eu não vivi o terceiro trimestre até ao fim. Pois, exato. Porque como as duas miúdas nasceram de 35 semanas, livraram-me do último mês, que dizem que é aquele que é mais dramático para a mulher. É aquele que parece que nunca mais acaba. Porque realmente deve ser um desconforto muito grande, porque eu já senti uma grande bola presa a mim, imagino com mais umas semanas em cima. Mas eu, sem ser propositado, a natureza do meu corpo, a minha natureza, o que quer que fosse, o meu estilo de vida, fez com que elas chegassem mais cedo e então eu não tive as tais 40 semanas, 38, 39, 40, nasceram de 35, isso provocou algum pânico, confesso. Claro, imagino. Mas vivi o terceiro trimestre a ser surpreendida. Exatamente. Surpreendidíssima, como deves calcular. Sim, e notas também nesta fase de reta final, não concluíste, mas sentiste que tinhas mais dificuldade, por exemplo, a caminhar, a respirar, porque o diafragma... Ficava ofegante, exato, muito ofegante. Exato, com coisas simples isso. Da vida. Quer dizer, eu a considerar-me uma atleta, de repente, qual atleta? Estou aqui com este termo... muito comum, com os bofos de fora. Exatamente, mas é mesmo isso, com a pressão no diafragma, no bebê, cansamos-nos mais, há mesmo exausta, é verdade. Muito mais cansadas nesta questão. E depois as insónias, não sei se tu tiveste também. Tive. Pesadelos, insónias, coisas assim estranhas que acontecem à noite. Também acho que é curioso, mas é mais uma vez a natureza sábia, que a partir de que o bebê nasce, as nossas noites nunca mais são inteiras. É verdade. Ou tão depressa não são inteiras, não é um sono de 8 horas
seguido. Sim. E por isso mesmo as insónias preparam-nos para as interrupções Também depois do ajuda. bebê nascer. Sim, e sabes que as insónias também devem ser picos de prolactina, que é a hormona responsável pela produção de leite e que ajuda na maturação dos pulmões do bebê. Uou, Portanto, ok. estamos aqui tudo a acontecer para receber o nosso bebê. Portanto, é Claro. mesmo muito importante também encararmos estes sintomas, que são um Como bocadinho desconfortáveis, naturais. mas que sim, são Fazem naturais. parte. Fazem parte, estão-nos a ajudar a adaptar este estado do nosso ciclo de vida. Claro que pode haver sintomas que não são tão normais e aí, claro que devem sempre falar com os vossos profissionais de saúde, mas não se sentirem ETs. Há outra suposta característica que costuma acontecer, que dizem que temos um ataque de arrumações e de preparar coisas quando o bebê está prestes a chegar. Síndrome E do ninho. É muito incrível isso, porque no dia em que a Maria me surpreendeu com as águas rebentaram e tudo aconteceu e as contrações chegaram, o processo todo foi super normal, só que às 35 semanas e 4 dias. E nesse dia eu tinha andado a acartar uns caixotes enormes e decidi fazer umas mudanças de coisas que já não era suposto eu mexer. Mas naquele dia eu decidi fazer essas mesmo mudanças incrível. e é incrível. Porque ao final do dia a minha médica ligou-me a saber se eu me tinha sentido bem. Eu disse-lhe isso e ela, então prepare-se. Passado um bocadinho fui ter com ela. Pois é. Este Chegou. síndrome do ninho é uma coisa espetacular. É incrível. Que parece que temos mesmo esta necessidade de arranjar tudo para preparar o bebê, para receber, mesmo que já esteja tudo impecavelmente É muito preparado. mágico, é a sensação que eu tenho, é muito mágico mesmo. É mesmo. E o xixi também é uma coisa que nos vai apoquentar, não é? Então, Bastante. neste terceiro trimestre, que o peso do bebê é ali perto da bexiga, ainda mais vontade de ir a casa. O de xixi banho vai-nos temos. apoquentar é um bom termo, é isso mesmo. É porque de repente viram uma coisa de 15 em 15 minutos se for preciso. E é vergonhoso principalmente quando, é vergonhoso entre aspas, como é óbvio, mas quando estamos a trabalhar, eu dizia, tenho só que ir à casa de banho, passado um bocado tenho só que ir à casa de banho. É assim, tantas idas à casa de banho, parece uma desculpa para sair da sala de aula, neste Certo, caso certo. do platô, se for o caso. Mas a verdade é que é uma coisa que chateia um bocadinho e que acentua com o tamanho da barriga a Sim, crescer, sim. as necessidades de ir parece que a bexiga fica realmente com menos tamanho. E fica ali pressionada, não é? Pelo bebê também, e portanto sempre que enche um bocadinho, vai logo ali. E depois temos também as hormonas, não é? Que fazem aqui um relaxar da musculatura lisa, e isto também faz com que nós tenhamos mais azia, como eu disse, o peso do bebê também ajuda, ou Exatamente. desajuda neste caso. Olha, há pouco eu estava a te dizer, não sei o que é que eu disse, eu não tenho disso, não sofri disso, ou acho que é no terceiro trimestre, Sim, e que eu acho que é uma coisa que também é importante de Sim. partilhar, que é as fugas. Ou certo, seja, perdas de urina, não é? quando eu digo fugas é isso mesmo. Isso começa a acontecer muito no final da gravidez ou aproximar-se do último mês da gravidez. Sim, lá está a E pressão. provoca-nos um incómodo e um mal-estar, mas Claro. também é super natural se nós pensarmos que realmente há ali um carregar, Sim, se fizemos sim. um movimento, Ou se tipo- rimos, se tossimos. Que a bexiga muito cheia pode acontecer. Pode acontecer. Agora, se é uma coisa persistente, convém avaliar também como é que está este pavimento É? pélvico. É Ok. super importante fazer esta avaliação na gravidez e depois no pós-parto. Eu fiz. Boa, perfeito. Eu fiz da Caetana, da Maria não. Da Maria. Também era outra fase. É, lá está, é a história de momentos diferentes. Exato. E eu estava tão focada no trabalho versus a gravidez, não sabia o que é que era do quê, então não Sim. questionava tanto. Sim, No caso da Caetana houve mais preparação, houve mais Ótimo. questionar, querer estar preparada para tudo. ótimo, isso é E muito sem importante. dúvida nenhuma que essa era uma das E- características. E esta avaliação ajuda muito as mulheres, porque às vezes elas inibem-se de ir a certos sítios, não é? Mexe muito também com a nossa autoestima, precisamente por estas perdas de urina, que não há necessidade, que nós conseguimos, com a fisioterapia pélvica, ajudar muito, muito, muito Sim, os casais. foi-me passado mesmo uns exercícios que não são uns exercícios nada fáceis, porque Pois exige uma não, concentração muito grande, Pois é. porque é um músculo que nós não sabemos trabalhar, ou voluntariamente estar Sim. a pensar em contraí-lo, Sim. é uma coisa um bocadinho esquisita. Temos pouca consciência, não é? No dia a É. dia. Nós utilizamos o períneo no nosso dia a dia, mas ter esta consciência mais. Sim, pensar, vou difícil, fazer não é? 10 repetições e expirar Exato. e fazer a apneia agora. Exato. É estranho. Mas é. acho que é uma boa dica para partilharmos com todas as mulheres grávidas e não grávidas, de Sim. fazer esse exercício da fisioterapia Sim, pélvica. fazer não é? esta avaliação é muito importante até para perceber se eu tenho que fazer esses exercícios ou se eu não tenho que os fazer, porque às vezes temos mulheres com o períneo muito rígido, Cláudia, e elas que têm também que fazer, têm de fazer. têm que Para aprender relaxar. a relaxar. Que engraçado. Exatamente, é muito engraçado. Portanto, adaptar a cada caso, porque realmente o nosso corpo é único, não é? E vamos ter diferenças certamente entre meninas. Outra coisa que também não é normal e que muitas
muitas vezes passa assim despercebido é a dor na relação sexual. E muitas vezes neste último trimestre também há aqui com a barriga maior, uma dificuldade dos casais também terem relações. Mas essa é uma questão. Há muitas grávidas que acham que não podem ter relações sexuais porque estão grávidas de barrigão já. Exatamente. Se calhar até têm essas questões no início da gravidez e a meio, mas durante todo o momento da gravidez, ter relações sexuais deve-se, inclusive, deve-se manter o ritmo que se tinha. A única exceção é se eu tiver alguma alteração da placenta, ou colo do útero curto, ou alguma alteração que implique o estar de repouso, aí obviamente que a relação sexual fica em suspensão. Eu tenho a dizer que a minha médica, quando eu a questionei sobre isso, da minha primeira filha, a minha médica disse, devem e podem ser criativos. Portanto, deixa esta dica também. Sim, temos que adaptar à barriga, às posições, o que é mais confortável, o que é que não é, porque o corpo vai mudar e também temos que adaptar a isso. Agora, dor nunca é normal e neste âmbito também é importante fazer esta avaliação do pavimento pélvico na gravidez e depois no parto para nos ajudar. Portanto, então, uma dor normal pode ser das costas, não no momento das relações sexuais. Por exemplo, pode acontecer se a barriga, por exemplo, meios de gêmeos com barrigão, é normal que precisem até de algum suporte na barriga, que tenham aqui, pronto, enfim, alguma necessidade e algum desconforto, naturalmente. Agora, se for uma coisa muito exacerbada, persistente, depois temos que adaptar aqui também a frequência dos sintomas, quando é que aparecem, por exemplo, um sintoma que às vezes as grávidas desvalorizam é a comichão. Quando a barriga começa a crescer, pode sentirmos ali um bocadinho, ok. Agora, ali a partir do segundo, terceiro trimestre, comichão persistente na barriga e mãos, é um sinal de alarme. Pode ser uma alteração aqui do funcionamento do fígado, na gravidez, chama-se colestase gravídica e temos que pedir observação à nossa equipa. E isso também acontece depois do bebê nascer? A colestase está mais relacionada com a gravidez, depois no pós-parto. Porque eu tive uma coisa muito estranha, que foi sentir que as minhas mãos incharam muito pós-parto. Isso é outra coisa, isso pode ter a ver aqui com este tendãozinho, estes nervos daqui do pulso, pode, pelos inchaços naturalmente e de posições repetitivas. Nós quando cuidamos do bebê estamos sempre aqui a fazer estas repetições de movimentos. Isso assustou-me horrores porque por momentos parecia que não tinha a capacidade de pegar e força, não é? E a agilidade necessária para manusear o que quer que fosse. Pode ser aqui estas questões do síndrome do túnel cárpico, pode acontecer e a fisioterapia também ajuda bastante, às vezes imobilização. Foi isso que eu fiz. E pode acontecer na gravidez e depois piorar um bocadinho no pós-parto, que lá está, por esta questão do inchaço e dos movimentos repetidos. Lembro-me também de sentir que tinha comichão, não foi de uma forma frequente, mas sentia comichão, parece dentro da pele. Que engraçado, mesmo dela estar a estirar. Exatamente. Pois. Mas ao mesmo tempo era estranho, mas fácil de entender. Se está uma transformação a acontecer, se a pele está a esticar. Exato. É diferente deste tipo de comichão que eu estou a dizer. Sim. Portanto, este trimestre traz muitas aventuras. Aliás, todos os trimestres nos trazem aventuras. Este é caracterizado pelo aparecimento também das contrações. As contrações de treino. As famosas contrações de Braxtonix, que podem aparecer já do segundo para o terceiro trimestre, ajudam também o bebê a virar e a posicionar-se para a posição do parto, naturalmente. E depois, claro, vão aparecer no nosso trabalho de parto para ajudar o bebê a nascer. Tu também sentiste estas contrações de treino? A Maria estava sentadinha, portanto manteve-se sentadinha até o final. Eu acho que ela jogou pelo seguro e pensou, a minha mãe está com uma vida muito agitada, está aqui com muitas entrevistas, muitos diretos, muita música muito alta, eu vou estar confortavelmente dentro dela sentadinha e não me vou virar, que vou jogar pelo seguro. Exato. Foi a interpretação que fiz. No caso da Caetana, eu senti contrações, sem ser as contrações de momento de parto. Senti, e ela sim, estava virada, provavelmente foi isso mesmo, a bebê a dar a volta. E sim, recordo-me muito das contrações quando a Maria nasceu, mas foi aquelas contrações que estavam a acontecer em que eu apenas dizia que parecia dores menstruais um bocadinho mais intensas. Sim, na do parto, não é? Do parto. As de treino normalmente são indolores, sentimos a barriga dura e empinada. Exatamente. Ali uma zona, às vezes as mães até confundem com movimentos fetais. Exatamente. Mas passam, se eu mudar de posição, se eu for fazer xixi, elas normalmente passam. As do trabalho de parto tendem a intensificar, não é? E não costumam passar, nem depois do bebê nascer. Ficam mais frequentes. Exato, e elas até se mantêm depois do bebê nascer, que no pós-parto também temos contrações para ajudar o útero a voltar ao seu tamanho não grávido. Exatamente, não é? Portanto, ir ao sítio. Exatamente, as contrações é suposto acontecer. Agora,
Se estamos a falar, por exemplo, de uma gravidez antes das 37 semanas, uma mãe com contrações muito intensas, regulares, convém ir avaliar, não é? Agora, estas que estamos a falar de treino indolores, mais ao fim do dia, espaçadas, sem dor, vão acontecer ali por volta do terceiro trimestre e são normais e expectáveis que aconteça. Bem, isto dos sintomas dava pano para mangas, não é? Porque ainda para mais, cada mulher vai viver da sua forma, estes são os tradicionais, os habituais, não é? Mas isto, tínhamos aqui muito para explorar, não é, Cláudia? É verdade, tínhamos muito mesmo. Mas não falámos de uma coisa que é provavelmente das coisas mais especiais e importantes e também que as mulheres questionam muito, Sim. que é a amamentação. Sim. É que nem todas as mulheres podem amamentar e também nem todos os bebés pegam na maminha como deve ser e se faz esse processo. Mas eu tenho a dizer que a amamentação para mim foi realmente assim um momento muito, muito, muito especial e que a vivi de formas muito distintas. Porque no caso da Maria, a Maria foi uma bebé que mamava lindamente, ou seja, os sintomas de estar com fome, estar na hora, passar por uma maminha para ir à outra e a coisa era muito equilibrada e funcionava muito bem. No caso da Caetana, como ela estava muito pequenina e nasceu 35 semanas, na altura aconselharam para ela ganhar peso e não despender de energia, aconselharam, e tu melhor do que ninguém sabes, a tirar para lhe dar, a oferecer o meu leite. Ela, safadinha, apanhou isso e nunca mais quis mamar diretamente, a não ser que tivesse ensonada à meia da noite, senão eu estive agarrada àquelas bombas a tirar leite para lhe dar e aí vivi a amamentação de uma forma um bocadinho mais pesada e mais dramática. Sim, um bocadinho mais exigente, mais não exigente, é? sem dúvida alguma. alguma. Pôr na maminha é muito mais fácil do que estar a fazer a logística toda de tirar. É mas verdade. é a amamentação na mesma, numa vertente. Mas é uma das coisas muito especiais amamentar, é muito, muito especial e por mais que às vezes nos sujeitemos à alteração da nossa vida, porque bocadinho a bocadinho o bebê, agora hoje em dia com esta história das bombas podemos congelar o leite e eu acho que isso também é uma coisa muito, muito saudável. Por outro lado, se não tivermos leite, não temos que nos castigar por isso. Sim, concordo. Porque realmente os suplementos, os leitinhos que estão preparados dão ao bebê tudo o que ele necessita, por isso também está tudo certo. Está tudo certo. Aceitarmos o que a nossa natureza tem para dar. Vai ser diferente até de bebê para bebê. Os bebés confundem-se muito rapidamente, portanto é mesmo importante termos esta informação na gravidez para depois podermos atempadamente regressar à mama e fazer o processo de relactação, porque é possível fazê-lo e às vezes temos alternativas para fornecer este leite materno ou outro ao bebê para ele não se confundir, como os copinhos, as seringas. Há aqui um universo da amamentação e por isso é que eu também invisto muito também nisto na gravidez, de preparar os pais também com esta informação. E depois, claro, o apoio no pós-parto é fundamental para adaptar a cada mãe, a cada bebê, porque as maminhas são diferentes, os bebés são diferentes, é verdade, não é? É verdade. E portanto temos sempre que adaptar, não é um protocolo igual para todos. Não há, temos que estar de consciência tranquila com as nossas opções. Querida Cláudia, que conversa tão boa, ficaríamos aqui para mais um episódio, de certeza. Sem dúvida. Obrigada pela tua partilha e por dares também as tuas dicas e poderes também inspirar outras mamães lá em casa. É um tema muito fácil de se falar. Pois é, ficámos aqui muito tempo. E por hoje é tudo. Para a semana temos um novo episódio do podcast. Vejam também no Spotify e YouTube e deixem aqui nos comentários qual foi o sintoma mais estranho que vocês tiveram. Tiveram alguns sintomas dos que falámos hoje? Partilhem tudo aqui e deixem também as vossas dúvidas em comentários. Não se esqueçam de subscrever o podcast da Wells e seguir também nas redes sociais para terem mais informações sobre o produto adaptado a vocês e ao vosso bebê. Um beijinho, até ao próximo episódio.